Quando Deus fala, aquilo se cumpre. Nenhuma das palavras de Deus volta vazia. Quando Ele promete, Ele cumpre. E todos os homens que falaram por Deus, homens que Deus usou suas vozes para trazer uma profecia, elas se cumpriram. E sempre que Deus falar através de um homem, se for realmente o Senhor falando, aquilo se cumpre. É a Bíblia quem o diz. Bom dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe ricamente através de Sua palavra. Nos conforte, nos anime, nos encoraje e afasta de nós os temores pelo que tem acontecido, pelo que temos visto e ouvido. Tantas coisas que surgem, tantos acontecimentos, mas uma coisa nós não podemos esquecer. O que vemos, o que ouvimos hoje, são exatamente as coisas que Jesus disse que aconteceria. São as suas profecias, seus ensinos se cumprindo. São exatamente aquilo que aqueles que falaram em nome do Senhor, ordenados por Ele, estão se cumprindo. Tudo que Deus fala através de seus servos, aquilo se cumpre. E damos graças a Deus que, por isto, nós podemos confiar nas Santas Escrituras, porque ela é atual. Ela mostra o surgimento de homens enganadores, falsos, lobos vestidos de ovelhas. Então, é o cumprimento das Escrituras. Se o que estamos vendo já tinha sido falado antes, então o que virá, que também está escrito na Bíblia, então nós podemos confiar, ter certeza de que vai se cumprir, porque nenhuma das palavras caiu por terra. Todas palavras se cumpriram. Então que Deus nos ajude a estarmos firmados nisto, confiados de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir cada escritura que Ele mesmo falou através de seus servos. É o tempo que estamos vivendo. Jesus falou tanto sobre isto, até mesmo Daniel, muito antes de Jesus, já estava falando sobre isto. O profeta Zacarias, os demais profetas, anunciando este tempo. Veja, no livro de Daniel, no seu capítulo 8, no verso 19, está escrito: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Bem, o tempo do fim. Nós sabemos que, desde que Jesus veio
cumprindo todas as Escrituras, como aquele que viria foi tipificado lá no Antigo Testamento, desde o Gênesis, quando o Senhor matou um cordeiro, derramou o seu sangue para cobrir a culpa de Adão, desde que o inocente derramou o seu sangue por causa do culpado, e a sua pele serviu-lhe como que vestimenta. Então aqueles homens, mulheres, crianças peregrinaram por muitos anos, milênios, até que aquele tipo se cumpriu. Jesus nasceu, os anjos cantaram, os anjos anunciaram, os céus anunciaram aos magos o nascimento de Jesus. Olha, e tudo aquilo que viviam no Antigo Testamento, sob a direção, sob as palavras de profetas, agora estava ali se cumprindo naquele nascimento virginal do Filho de Deus. Então os anjos anunciaram aos pastores em Belém, cantando, louvando ao Senhor, dando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E eles viram ali, em uma manjedoura, aquele menino, do qual viria para remir, para colocar o homem novamente na posição original antes da queda. Simeão viu aquele acontecimento. Simeão o tomou nos braços e disse: agora despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Olha, as profecias ditas a respeito do remidor, a respeito do Redentor, estava ali agora nas mãos daquele ancião, que tinha sido revelado através do Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Oh, que revelação perfeita, cumprimento perfeito. Tudo que Deus fala, aquilo se cumpre. Se ele prometeu a Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, ele viveria 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas ele não morreria antes de ver Jesus. Você pode compreender isto, que as Escrituras, que nenhuma profecia verdadeira foi produzida por vontade do homem, foi produzida por inteligência do homem. Aí está um exemplo verdadeiro, concreto, perfeito, de que as profecias se cumprem. As profecias verdadeiras, elas se cumprem. Deus cumpre aquilo que Ele diz. E todos os momentos, ali estava o cumprimento daquela revelação que veio para Simeão. Ele o tomou nos seus braços e se alegrou e disse: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, meus irmãos, o que estamos vendo
não é exatamente o cumprimento das Escrituras, o ódio, a imoralidade, a ganância, o engano, prosperando, aumentando, e os homens se tornando idólatras do dinheiro, com a Bíblia, para se tornarem milionários, para construir templos de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, e se tornarem vaidosos, e nem dar valor mais à palavra. Olha, Paulo já profetizou este tempo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, de que tudo isso viria a acontecer. Mas, meus amados irmãos, nós devemos dar glória a Deus pelos acontecimentos, porque isso está acontecendo porque foi profetizado. E as profecias inspiradas por Deus se cumprem. Se tem muitas por aí que não se cumprem, se não se cumpriu, é porque não foram inspiradas por Deus. Foi pelo desejo apenas do coração do homem. Vejam esta, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Veja se isto aqui não está ao pé da letra hoje. Eu vou à igreja para que Deus me abençoe, para que eu possa comprar um carro novo, uma casa maior, ter uma fazenda, voltar os meus dias para que Deus me enriqueça. Orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Oh, preciosos irmãos, é cumprimento das Escrituras. Não se assustem, não se desesperem quando a violência cresce, quando o ódio multiplica, quando a paciência se esgota, quando o amor se esfria, porque Jesus já havia dito, porque o amor aumentando a iniquidade se aumentará e o amor de quase todos se esfriaria. Olha, meus irmãos, nós vamos assustar com isto: mortes, estupros, violências contra crianças, lares destruídos, pecados, mais pecados. É tempo, porque as pessoas viraram as costas para a verdade de Deus, viraram as costas para a obediência a Deus. É desta forma, então a Bíblia, ela se cumpre. Que viriam muitos falsos profetas, pregando, instruindo o povo de uma forma errada. Na primeira carta a Timóteo também, Paulo também fala quase a mesma coisa da segunda carta, capítulo 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Eu falo com toda certeza da palavra, porque está escrito na Bíblia, Paulo dizendo aos Gálatas: se um anjo descer do céu e pregar-vos um outro evangelho, diferente do que eu vos tenho pregado, que seja anátema.
E ele prossegue, diz: se eu mesmo, Paulo, vier aqui outro dia e pregar-vos outro evangelho além deste que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, porque ele tinha certeza de que ele estava ensinando o que ele aprendeu do Senhor. Porque eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. Não aprendi de Gamaliel, não aprendi de nenhum outro mestre, não aprendi de ninguém, eu aprendi do Senhor. É maná do dia, é novo, é especial. Então é cumprimento das Escrituras, tudo que estamos vendo e ouvindo, porque tudo que Deus falou, nada cairá por terra. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: comei de tudo que vende no açougue. Não é isso que contamina o homem, mas é o espírito do engano que penetra. Olha, que Deus nos ajude a escaparmos desse espírito enganador, mentiroso, que cria doutrinas falsas, doutrinas de demônios, que fogem das Escrituras. Sejam corroborados na fé, fortificados na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amém.